Então, boa noite aí para a turma da IBD. Vamos iniciar com uma oração. Senhor Deus, nosso amado Pai, agradecemos a Ti, ó Deus, pelo Teu amor, pela Tua bondade, e colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos. O Senhor esteja falando através da Tua palavra. E Te agradeço, Deus, pelos meus amigos que estão aqui, meus irmãos que estão reunidos aqui para aprender mais de Ti. Que o Senhor nos capacite, Pai, a aprender e praticar os Teus ensinamentos. Te dou glória e ofereço esses momentos a Ti, que seja tudo, ó Deus, para a Tua honra, glória e louvor, hoje e todo sempre. Amém. Pessoal, a nossa lição de hoje, continuando, né, nesse tema do Espírito Santo. Então, eu vejo assim uma lição bastante importante para nós. Por que bastante importante para nós? Porque é uma dos aprendizados que nós podemos ter, que nos ajudam bastante no nosso dia a dia, a nossa vivência. Então, essa luta interior do crente, a gente tem situações aqui que a gente consegue controlar o nosso ego, nós conseguimos controlar a nossa vontade. Por isso que é uma luta interior. Porque depende bastante de você e com a ajuda do Espírito Santo para a gente ter vitória. A carne que nós vamos falar aqui não tem nada a ver com essa. Essa aí tá bonita, acho que todo mundo gosta de carne aí, né? Não é essa carne aqui, não. É a carne, é a nossa natureza corrompida. A natureza que perdeu o relacionamento com Deus quando Adão pecou ali no Jardim do Éden. Então, quando houve esse rompimento, a carne, naquele momento ali, ela venceu. E depois, quando que essa carne, quando nós voltamos a ter um relacionamento com Deus? Quando Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Então, nós precisamos crucificar essa carne, nós precisamos, com a ajuda do Espírito Santo, a gente vencer as barreiras, vencer o nosso ego, o nosso eu. Então, a aula de hoje ela vai ser bastante conceitual, para a gente não ficar perdido no que são fruto do Espírito. Normalmente, quando a gente põe uma oposição, mal, bem, a gente já pensa nisso aqui. É Deus contra o diabo? Não, a gente tem que entender que o diabo já está derrotado. Tá? Então, a nossa luta interior, auxiliado pelo Espírito Santo, contra as situações do dia a dia que são pecado. Então, não tem a ver com bem e mal. Tem a ver a ação do Espírito Santo com a luta diária aí, que é o pecado. Então, nós não temos como não fazer contraponto. Então, nós temos Deus, esse rompimento que foi o pecado, o amor que Jesus, ele falou que o amor, né, ao próximo, o amor a si mesmo é o mais importante. E isso, quando a gente pega as situações aí do mundo, é um contraste, porque o mundo ele está interessado em levar vantagem
em se dar bem. Então, dificilmente o amor de Deus, ele é igual a esse amor do mundo. Porque esse amor do mundo é se você está tendo prazer numa relação, é o que eles consideram amor. Mas o amor de Deus, o amor cristão, é você gostar das pessoas que não gostam de você. É você ser uma pessoa paciente, é você ser dirigido pelo Espírito Santo. E quando você aceita, quando você crê em Cristo Jesus, você se torna uma nova criatura. E, sendo uma nova criatura, as coisas do mundo que a gente fazia, elas devem deixar de ter um lugar na nossa vida. Porque o Espírito Santo ele não consegue compactuar, dividir, né, a nossa mente, dividir o nosso ego, o nosso amor com o pecado. E ele nos traz a vida. Como eu falei lá no domingo, às vezes a gente tem uma noção errada, que nem aqui, eles colocam divertimentos como pecado. Não, o cristão, ele deve se divertir. É gostoso você se reunir com os irmãos, com os amigos, você dar risada, você fazer coisas que você gosta. Agora, divertimentos que são pecados, aí a gente tem que ter o bom senso, como nova criatura, a gente não ter esses divertimentos. A competição. A competição também ela é saudável, só que ela não pode ser exacerbada, ela não pode fugir do controle, perder a razão, perder como eu posso dizer para vocês, se tornar mais importante do que a pessoa, causar inimizades. Então, esse tipo de competição, né? Puxa vida, fugiu a palavra. De disputa, né? Que nós devemos evitar. E esses pecados que o pecado gera, assim como Cristo, o Espírito Santo nos gera a vida, esse pecado ele nos leva à morte. E nós estamos falando de algo muito importante, porque é uma vida eterna e uma morte eterna. Ok? E a gente vê aí, ó, que como essa ilustração que eu estou trazendo aqui para vocês, que as coisas elas sempre estão ali a um fio para você cair, a um fio para você ser derrotado. Então, por isso que nós precisamos do Espírito Santo para nos auxiliar, porque nós, como carne, como corpo, nós somos fracos. Importante também nesse momento é nós lermos Gálatas 5, de 16 a 26. Está aqui na tela, mas se vocês quiserem abrir a Bíblia de vocês, porque nós vamos tratar a nossa aula toda nesses versículos. Digo, porém, andai pelo Espírito e não haveis de cumprir a cobiça da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções,
as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes. Além disso, ainda tem coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como antes já vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Quanto a essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não nos tornemos vangloriosos, provocando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então, aí a gente vê... deixa eu voltar uma. Como, né, que a carne e essa vitória, né, do que o Espírito Santo nos traz, ela faz a diferença na nossa vida espiritual. O alvo da nossa lição. Nós devemos entender que na vida do crente, a luta carne e espírito é real. Então, eu frisei bem no domingo lá com o pessoal, a gente não pode desconsiderar essa luta. Por quê? O diabo existe, o diabo ele está vencido, mas ele está pronto para nos derrotar. Até usei uma expressão, ele está pronto a puxar o nosso tapete. Então, basta a gente se distrair, ele não se distrai. E, principalmente, quando nós nos declaramos crentes em Cristo Jesus. Qual que é a vitória dele? A vitória dele é a nossa derrota. Então, nós não podemos ignorar que isso é uma luta real, é uma luta espiritual do crente. Nós devemos refletir sobre essa luta prevista na palavra de Deus e as armas para a vitória. Nós crendo na Bíblia como a palavra de Deus, como inerrante, então nós temos a Bíblia ao mesmo tempo que ela nos mostra quais são os problemas, ela também nos dá as armas para nós combatermos esses problemas. Então, para todos os nossos problemas, a Bíblia tem a solução. E nós temos essa garantia de que o Espírito Santo, vivendo em nós, ele nos ajudará nesses momentos. E nós devemos agir orando e dependendo de Deus para vencer os nossos próprios conflitos. O que a gente está falando da luta interior? A gente não está falando aqui que eu vou ajudar a Leila a resolver os problemas dela. Não vou ajudar nesse momento, né, nessa aula, né, a Luciana, o Nilton, a Sandra, a Lidu, a Paula. A gente não está trabalhando numa forma de resolver os problemas, mas é aquilo que eu falei dessa participação. Você agindo e resolvendo os seus problemas. Tá? Porque é você quem se conhece. Deixa eu ver se é nessa próximo slide aqui. Não, eu vou continuar esse assunto. Tá dois slides para frente. E daí, na nossa introdução, nessa luta intensa que o crente trava no seu interior, vence a natureza mais fartamente alimentada. Tem uma ilustração de acho que é um indonésio, está na revista de vocês,
que ele praticava luta com cães. E daí sempre tinha um padrão. Tinha um cachorro preto e um cachorro branco. Então, uma semana o cachorro preto vencia, na outra semana o cachorro branco. O preto, o branco, o preto e o branco. Aí o pessoal chegou para ele e falou assim, mas por que sempre, cada semana, um vence? E daí ele pegou e contou. Ele falou assim, olha, quando eu quero que o cachorro preto vença, eu não alimento o branco, eu só alimento o preto. Daí ele vai ficar mais fraco e o cachorro preto vai vencer. Então, nessa luta da carne contra o espírito, é da mesma forma. Quem que vai vencer? O que tiver mais ajustado, o que tiver mais alimentado, o que você se preocupar mais, o que você dá mais atenção. E quando você faz isso com a palavra de Deus, então você tem esse auxílio para vencer a carne. Agora, se você deixa de orar, você deixa de meditar, deixa de ler a palavra de Deus, então você vai estar mais fraco diante das lutas. Sendo assim, nessa luta do espírito e da carne, o que você tem alimentado mais? Qual tem sido a sua atitude aí no seu dia a dia para deixar o Espírito Santo ele agir na sua vida? A palavra carne, para Paulo, quer dizer o que somos por natureza hereditária. Então, a natureza que Adão, lá com o pecado, quando o apóstolo Paulo fala em carne, depois João fala das concupiscências da carne, é a nossa condição caída. É o homem puramente. O homem puramente, essa condição caída. Mas a palavra espírito, para o apóstolo Paulo, quando ele falava que o espírito é o próprio Espírito Santo agindo nas nossas vidas, que nos renova e regenera, dando-nos uma nova natureza. Então, nós vamos falar bastante dessa força, mas não como bem, como mal, mas como uma luta interior do crente. Por que eu falo isso do crente? Bom, eu sei que eu já falei várias vezes, vamos lá. Quem quer participar um pouquinho aí? Vocês têm medo de microfone. Alguém quer falar alguma coisinha? Só levantar a mão aqui que eu abro o áudio, que eu abro a câmera. Ninguém? Então não é o microfone que põe medo em vocês, né? Então tá bom, vamos lá. Então, era essa imagem que eu queria colocar para vocês. Paulo diz que as obras da carne são conhecidas. A carne propriamente dita, a nossa velha natureza, é secreta, é invisível, mas suas obras são públicas e evidentes. Então, aqui, a gente vê por essa imagem aqui, essa pessoa aqui, um ar de que você pode confiar nela. Só que você não sabe do interior. E apesar de termos, às vezes, uma imagem positiva, né, que a gente vê desse cavaleiro aqui, às vezes, as obras dele, elas também vão ser manifestas. Então, provavelmente, essa parte negra, essa parte obscura dele, ela vai ter relação no seu dia a dia, no seu trabalho, ela vai ter
ter relação nos seus relacionamentos, porque uma pessoa, ela não consegue ser, assim, ter um interior mal e ter obras boas. No mundo, a gente vê muito disso, mas são pessoas que compram, né, aquela aparência com doações, com boas ações, mas a vida dela é uma vida sem propósito, uma vida obscura. Então, nós precisamos ver que as obras, elas também refletem o interior das pessoas. Ok? Vamos lá. Daí, nós temos os frutos, né, não, os frutos não. As obras da carne, elas são separadas em 4 áreas. Então, quando Paulo pôs ali para os Gálatas 5, ali a partir do versículo 19, então, se a gente vê aqui, ó, as primeiras 7 estão na área do sexo, que é a prostituição, comércio habitual ou profissional da relação sexual. Aí o que eu falei também é com relação a gente não confundir a prostituição com o adultério. Porque o adultério ele tem a ver com a traição na vida do casal. Tá? A prostituição, não. A prostituição, a pessoa tem a relação sexual mediante pagamento, mediante fraude, mas assim, é diferente do adultério. A impureza. Então, como o próprio nome diz, o que é misturado, polui, adultera, contamina, é imundo. Então, as coisas com relação sexual que torna o sexo pecado é essa parte da impureza, coisas que vão se misturando e tornam-se pecado dentro da relação. A lascívia, luxúria, libidinagem, indecência, falta de decoro. Então, essa parte aí da lascívia tem a ver com a atitude da pessoa, sabe aquela atitude de querer seduzir, de usar o sexo, usar o corpo para pecar e levar as outras pessoas também ao pecado. E tudo isso que a gente está falando são coisas que a nossa luta interior é contra isso aí mesmo. Se a gente não ter tomar vantagem cuidado... também, né? Oi? Ter vantagem também, né? Sim. Por Vamos lá. algum fazer subir de carreira, e tem mulheres que usam o sexo para subir, essas coisas. Pois essas coisas aí já a gente estaria num outro conceito, né? Fugiu a palavra. Mas se é utilizado o sexo, né, para esse tipo de coisa, além de imoral, acho que entra nessa falta de decoro aí. A imoral é um negócio complicado também. O próximo, na área da religião. Então, pode ter essas obras da carne na área da religião? Sim. A idolatria é prestado a ídolos ou colocar qualquer coisa ou pessoa acima de Deus. Então, a gente precisa, às vezes, tomar muito cuidado
com essa idolatria, porque ela passa, às vezes, despercebida. Então, se a minha esposa, se meus filhos, eles são mais importantes para mim do que Deus, eu estou idolatrando eles. A gente pode ver, acontece mais com adolescente, com os adultos. Aí tem os times de futebol, né, Newton? Aí que, às vezes, a gente tem pessoas que levam o futebol, levam seus jogadores às últimas consequências. E a partir do momento que você se coloca, não, eu não vou na igreja no horário do meu futebol, você está pecando. Porque você está colocando aquela atitude, você está idolatrando aquilo ali. Então, são coisas que, às vezes, a gente justifica com a família, justifica com o time do coração, justifica com um ator que eu gosto, e a gente acaba agindo como adolescentes inconsequentes, só que a gente não pode perder a noção de que isso é pecado e que o Espírito Santo não se agrada com isso. Emprego de feitiços, bruxarias, encantamentos. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que nos desvia do alvo da adoração. Eu comentei também, na década de 90, anos 2000, aí, nós tínhamos nas igrejas uma época de batalha espiritual. E daí era muito debatido e ensinado, né, a respeito de encantamento. O que eles consideravam encantamento? Tudo que tira o teu foco da adoração a Deus. Então, se você ia num cinema, não, aquele filme ali, ele está te prendendo, ele tá te encantando, então você tá pecando. E isso aí, no extremado, né? Quando você leva para um extremo, também é ruim. Porque você é aquilo que eu falei do entretenimento. Muitas vezes você não está assistindo um filme para esquecer Deus. Você está assistindo um filme, lendo um livro, para você relaxar sua mente, para você ter um momento de hobby, um momento de lazer. Então, a gente também não pode espiritualizar tudo. Mas agora, a partir do momento que você tem consciência que esse encantamento ele é de uma origem espiritual, ele tem a ver com bruxaria mesmo, com envolvimento de espíritos, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso é pecado. O próximo, na área social, que está em Gálatas 5, 20 e 21. As inimizades. Então, o que a gente hoje tem visto muito aqui no nosso tempo, principalmente com essa polarização política, com essas, como eu posso dizer, essas rivalidades, quando elas se polarizam, a inimizade, uma aversão, uma malquerença,
Então, se eu pego, às vezes sem motivo, eu não vou com a cara do Newton. Mas o que o Newton fez para você? Não, não fez nada, eu não vou com a cara dele. Isso é atitude de cristão? Por quê? Nós devemos deixar sempre as coisas bem explicadas. Então, em Mateus 9, a gente vê lá que se eu tiver um problema com o Newton, eu devo chegar, devo conversar com ele. Aí o Newton foi rebelde. Não aceito o que você fez, me ofendeu. Daí eu pego, chamo a Leila. Falo assim, Leila, vamos lá, explico a situação para ela, vamos lá conversar com o Newton. Daí, Newton, nós estamos aqui, eu quero te pedir perdão, eu sei que eu errei, que as coisas não são assim. Não quero saber, você me ofendeu. Não interessa, não interessa que você trouxe a Leila aí de testemunha, eu não quero saber da tua amizade. Daí, o que nós, como crentes, precisamos fazer? Daí nós fazemos parte de uma igreja. A gente leva a situação dentro da igreja, fala assim, olha, igreja, eu procurei o Newton não quis me perdoar, mas eu estou arrependido, estou pedindo perdão para ele, então, a partir desse momento, eu estou cumprindo o que a palavra de Deus diz com relação a isso. Então, a nossa amizade, ela tem que agir dentro da igreja ou até dentro da família, que dentro da família às vezes é mais complicado, porque às vezes a gente não tem assim as pessoas não são crentes, mas nós dentro da igreja não, nós estamos debaixo da mesma palavra, com a mesma Bíblia, então precisa ser dessa forma. A porfia, discussão ou contenda de palavras, rivalidade, polêmica. Quantas amizades a gente já perdeu aí nesses últimos 2 anos? Parece que polarizou muito, né? Com relação à doença, com relação à política, com relação a tudo. Isso aí, se a gente se extremar na defesa das nossas posições, a gente acaba pecando também. Ciúme, desejo de posse, rivalidade, desrespeito. A gente tem uma diferença entre ciúme e inveja, tá? Então, esse ciúme é um desejo de posse, sabe? As coisas, não, isso aqui é meu. Eu dei o exemplo, né, a Paula, minha esposa. Então, a hora que ela olha para o lado, está olhando para o lado por quê? Perdeu alguma coisa aí? Então, são atitudes grossas, desnecessárias. E tem gente que tem ciúme da esposa, tem ciúme de filhos, tem ciúme de carro, ciúme de casa. Isso aí, eu acho que a gente ter cuidado é algo bom. Eu demonstrar interesse pelo amor da minha esposa, mostrar que eu me interesso por ela, é saudável. Não pode ser algo doentio, né? O item D, aí a ira, cólera, raiva, indignação. A Bíblia ela diz que irai-vos, mas não pequeis. Mas dá para a gente irar sem pecar? Dá. É só você pegar e não levar essa ira às últimas consequências, quando já não dá mais para voltar. Ela se torna uma mágoa, ela se torna uma doença, algo que vai ficando cada vez mais fundo, você vai alimentando ela com cada vez mais situações, aí isso se torna pecado. Quantas vezes a gente não se indigna com as coisas? Até eu brinco com vocês que a respeito da minha forma de dirigir, né? Eu passo nervoso demais nessa cidade de São Paulo. Então, eu falo assim, que eu seria mais crente se eu morasse no interior. Porque, olha, eu
eu reconheço que eu erro muitas vezes, porque você toma uma fechada, você vai para lá. O Nilton e o Adalto, que anda comigo de carro aí, às vezes falam assim, eu vou contar para o pastor. Às vezes eu preciso me converter na direção, porque, olha, eu perco a paciência muito rápido. Então, mas também é aquele tipo de coisa. O cara pegou, passou ali, não sou daqueles de cara de ir atrás, de fazer isso e aquilo, não, às vezes eu gesticulo, chamo ele de abençoado, mas tá, eu sei que é uma das coisas que eu preciso me controlar. Discórdias. Então, aqui a gente vê na área social desarmonias, lutas, desentendimento, desavença, desordem. Então, todas essas coisas, quando você põe num patamar muito elevado, elas tornam pecado na tua vida e o diabo ganha terreno, o diabo é alimentado com essas discórdias que a gente tem no nosso dia a dia. Dissensão, essa aqui é o que mais caracteriza as nossas desavenças políticas, né? As divergências de opinião levado a extremos. Isso aí chega à dissidência, né? Que é o nosso próximo tópico. Essas facções, né? Essas facções que são a divisão, a separação. Então, vocês veem como coisas que a gente vê aí no nosso dia a dia, e muitas vezes, se a gente não se controlar, elas nos dominam, se tornam pecado, e como diz lá Gálatas, aos que tais coisas praticam não são dignos do reino do céu. O item H, que é a inveja, é o pesar, é a infelicidade pelo bem ou a felicidade do outro. É o desejo violento de possuir o bem ou situação do outro. Então, a Leilinha chega com uma BMW lá na igreja. Daí, eu, em vez de ficar contente, puxa vida, Leila, que bênção! Você está assim, me leva para dar uma volta aí. Nossa, eu nunca andei de BMW, Leila. Daí, eu fico triste, eu me entristeço, porque a Leila chegou feliz, com um carro novo. Eu não fico feliz com o que está acontecendo com ela. Às vezes, eu nem quero ter aquilo que ela tem. Mas o fato, a inveja, é eu não ficar satisfeito, eu não ter assim essa empatia com a vitória dos outros. E eu estou brincando aqui com a BMW, mas às vezes um emprego, uma posição, nós estamos falando de igreja, uma posição dentro da igreja, sabe? O Weber é vice-presidente. Nossa, esse cara é um mala e ele está aí na vice-presidência. Não sei não, esse cara aí não sei, acho que ele comprou o voto do pessoal na hora de se eleger. Então, às vezes a pessoa não pensa ali que quando, né, agora nós vamos ter as nossas eleições, nós estamos colocando na mão de Deus, na ação do Espírito Santo, para escolher pessoas que são usadas pelo Espírito Santo na direção da igreja. Tá? Você está vendo como o contrário dessas coisas é bênção para a gente? Vamos lá. E agora, na área do físico. Só quem estava, acho que só a Leila estava lá no domingo. Eu tinha errado, Leila.
eu tinha colocado a inveja na área do físico e a inveja na área do social. Então, agora eu corrigi para vocês, tá? Então, na área do físico, a bebedice, que é o vício da embriaguez. A embriaguez, ela tira o nosso sentimento de justiça, o nosso sentimento de adoração, ela tira a nossa razão. Assim como o bebedice, as drogas, que é um patamar que também devia estar colocado aqui, mas na época do apóstolo Paulo, o que eles conheciam eram as bebidas, né? Não tinha cocaína, não tinha essas drogas, senão ele tinha colocado aqui que são coisas que destroem a pessoa, destroem a família, destroem os lares, destroem casamentos. E isso é pecado. E a glutonaria, que é a qualidade do glutão. Então, sabe, aquela pessoa que vê a comida, ela avança com aquele ímpeto, ela não pensa que tem outras pessoas que também precisam comer, ela quer se satisfazer primeiro e come até não poder mais, com aquela gana, aquela violência. Então, essa glutonaria, ela é pecado. Então, a gente deve ser comedido, a gente deve ter assim, o respeito, né, na hora de agir, na nossa casa, na nossa vida social, né? Então, tudo isso, quando é extremado, ele torna-se pecado. Mais uma vez. E aí? Quem está vencendo essa batalha? Alguém quer falar alguma coisa? Legal. Eu falei que, conversando com a Paula, né? Falei assim, pá, mas o pessoal não participa, mas ela fala assim, mas é tudo conceito, todas as coisas que você está dando é conceito, não tem muito o que se falar, a gente entende, então não leva por esse lado, não. Falei assim, então tá legal. Só que tem umas coisinhas que estavam erradas nos slides. Daí chegamos em casa, quando eu falei que eu ia dar aula de novo, vamos consertar. Então aqui tem o dedinho da dona Paula. E da mesma forma que a gente dividiu as obras da carne em 3 partes, nós também dividimos o fruto do Espírito em 3 partes, em 4 partes as obras da carne, o fruto do Espírito em 3. Então, a primeira parte, ela é referente à nossa atitude para com Deus. A nossa atitude para com Deus. O amor é um sentimento que predispõe alguém a desejar o bem de outrem, um sentimento de dedicação. E olha, eu vejo assim que nos lugares assim não é mais fáceis, mas que a gente tem mais oportunidade de expressar amor é dentro da família e dentro da igreja. Então, aquela atitude, né, de ajudar, tá se dispondo. Uma pessoa assim, Leilinha, não fica vermelha não, mas uma pessoa assim que eu vejo assim que tem um amor em servir, um amor em ajudar as outras pessoas, que deseja o bem de todo mundo, não é que eu não vejo nos outros, mas a Leilinha, para mim,
ela se destaca nessa área. Você nunca vê a Leila de mão vazia, ela sempre está carregando uma coisa, está fazendo outra, está procurando. Às vezes, eu estou lá fazendo a transmissão. Ó, Heber, ó a água para vocês aqui. Até essa semana, acho que falei com o Newton, falei assim, acho que não é a Leila que está aqui no apoio, porque acabou nossa água. Então, e esse amor, ele é uma característica nossa, ao nós imitarmos, a gente ter um espelho de Cristo. Então, esse amor, ele precisa ser esse reflexo da nossa vida com Deus, nossa vida com Jesus Cristo. Então, se uma pessoa fala que tem Jesus Cristo, mas não tem amor para com as outras pessoas, ela precisa rever o Cristo que ela tá declarando, tá? Alegria, satisfação, júbilo, exaltação. Como é bom a gente ter assim essa satisfação. Eu brinco com vocês, eu estou muito, muito, muito feliz de estar aqui com vocês. E estou mesmo. É um prazer para a gente poder estar aqui junto com vocês. A gente vê assim, júbilo não é uma palavra muito usual para nós, mas quando a gente vê júbilo, eu penso em anjo, porque é uma alegria extrema na presença de Deus. E realmente, quando nós estamos com a ação do Espírito Santo na nossa vida, você ri, você chora, mas é uma felicidade muito grande. Tá? A próxima. Paz. Ausência de lutas, tranquilidade, concórdia, harmonia. Às vezes, a ausência de lutas não é ausência de lutas, mas é a confiança que você tem paz, confiando em Deus nas suas atitudes. A esperança não é a ausência, é essa paz, a esperança. Então, às vezes, como é gostoso também quando você está conversando com uma pessoa que está desanimada, mas que você consegue conversar com ela, falar assim, olha, as coisas não estão bem agora, mas lá na frente Deus está cuidando de você e as portas vão se abrir para você. E o Salmo 23, que é o que eu vou ler para vocês agora, a atitude de Davi. Às vezes, a gente pensa que ele estava ali na beira do rio, numa boa. Às vezes, não. Ele estava ali cuidando das ovelhas, ele como rei. Mas quando ele estava cuidando das ovelhas, ele tinha que ficar atento contra o urso, contra o leão, contra os lobos. Quando ele foi rei, ele tinha que ficar atento contra os seus inimigos, mas o sentimento do Salmo 120, do Salmo 23, ele traduz essa situação de paz para nós. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda.
Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, que é uma sensação de paz maior do que essa que Davi estava passando? Talvez ele estava tendo dificuldade, mas ele podia enxergar na providência, na confiança, na esperança do Deus que ele cria. Ele podia esperar, então ele tinha paz. As virtudes sociais, especialmente voltada para os outros. Olha só, especialmente voltada para os outros. O que nós temos aqui? A longanimidade é uma firmeza de ânimo, paciência, resignação. Então, uma pessoa, sabe aquela pessoa positiva que você sabe que você pode procurar ela? É uma pessoa que não se estoura. Então, ela é paciente, ela consegue contar até 3, ela consegue dar conselhos que vão trabalhar dentro de você e fazer você refletir e ter uma atitude diferente. A benignidade é a qualidade do benigno, é uma complacência indulgente. Então, também é uma pessoa acordada, uma pessoa coerente, uma pessoa que vive assim de uma forma com bom senso. E tudo isso que eu estou falando com vocês é auxiliados pelo Espírito Santo. Então, ele tem um plus, ele tem algo a mais, porque o Espírito Santo que ajuda a ter essas qualidades. Tá ok? Bondade, caráter do bom, benevolente. Então, é a benignidade colocada em prática. Então, as nossas obras de caridade, de atitude com as outras pessoas, então, isso aí é um fruto do Espírito também, que a gente é voltado de nós para os outros. E daí aqui a gente vê em Mateus, que foi a palavra de Jesus, né? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Daí tem a continuidade desses versículos que eles falam: mas, Senhor, quando que nós os vimos nessas situações e fizemos isso para ti? Daí o que ele fala? Quando você faz a um desses pequeninos ou algum necessitado, você está fazendo a mim. Sandra, você quer falar? Tá? Então, isso aqui com relação à bondade. E a parte 3, são também virtudes do cristão voltadas para o próximo. A fidelidade. Então, nós podemos confiar, é alguém leal, ele é constante, sabe? Não é uma pessoa volúvel, que ora trata bem, outra hora trata mal. Até eu dei um exemplo do Antônio, lá da igreja. Como eu gosto daquela pessoa. O Antônio, eu brinco com ele que ele só não é maior que o coração dele. Porque você acho que nunca vai ouvir um não do Antônio.
é assim, é uma pessoa super especial, uma pessoa fiel, é uma pessoa que você pode confiar. E isso é uma característica do Espírito Santo que o Antônio tem muito firme na vida dele. Mansidão, índole do pacífico, brandura, serenidade. A Bíblia diz que Moisés, né, foi o homem mais manso que teve na Terra, né? E eu assim tenho mudado bastante. Eu era uma pessoa bem, pode ser grossa, mas assim uma pessoa não simpática. E fazendo um estudo de dons, trabalhando isso aí, então a mansidão também, ela faz parte dessa simpatia, esse tratamento com as pessoas, e graças a Deus, Deus tem feito diferença na minha vida, assim me tornando mais tratável, tanto comigo quanto com as pessoas. E também nas palavras de Jesus: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então aqui nós tendo aqui Jesus como essa parte nossa na mansidão, né? E que além dele ser manso, ele fala assim, ele ainda quer nos ajudar, fala assim, ó, traz as tuas cargas que eu te ajudo. Vem que eu estou disposto a andar mais uma milha com você. Então, essas também são as atitudes que nós devemos ter como crentes. Domínio próprio, poder de controle sobre os sentimentos indesejáveis, ou seja, dominar as próprias reações. Então, aqui eu me coloco novamente assim, em controlar as minhas atitudes. Eu sei que se eu quiser controlar o meu ânimo quando estou dirigindo, eu consigo. Tanto que domingo, depois que eu dei essa aula, a Paula deve ter ficado feliz, porque foi tão bonzinho até em casa, um trânsito ruim, o pessoal dirigindo ruim, mas eu fui, sabe quando você, assim, eu vou exercer meu domínio próprio. Até eu falei assim, pô, Heber, você tá de parabéns. Mas isso aí é aquilo que eu falei para vocês. Essas atitudes, como partem da nossa vida, do nosso interior, é a gente que alimenta, é a gente que faz ou não faz. Vocês entendem? Porque a importância prática dessa lição de hoje, porque a gente está nas nossas mãos o sucesso da missão. Tá? E o domínio próprio é uma das mais importantes aqui, porque é através dele, desse domínio próprio, que a gente acaba controlando a maioria das situações. Então, já concluindo, como agora já dei uma vista conceitual para vocês, né? De cada coisa, ó, o fruto do Espírito em contraste com as obras da carne. Então, o fruto do Espírito, a caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, ó, a fé, ela entra aqui também, a mansidão, a temperança, sabe, o equilíbrio. Agora, as obras da carne, o adultério, a prostituição, a impureza, a lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, homicídios, bebedices, glutonarias. Então, a hora que você contrasta essas coisas, a gente vê que se eu estiver praticando as obras da carne, dificilmente o Espírito Santo tem espaço dentro da minha vida.
E agora? Para que lado a gente vai? A gente vai para a direita, buscando os frutos do Espírito e não alimentando as obras da carne, ou a gente vai para a esquerda, as concupiscências do mundo, os prazeres mundanos. Então, esse controle, esse domínio próprio, essa luta interior, ela tem uma coisa. Quando ela chega na sua frente, você sabe o que está certo e o que está errado. Você tem uma escolha clara do que você deve fazer, que você não deve fazer. Então, essa é uma característica dessa luta que nós temos no nosso dia a dia, da hora que a gente acorda à hora que a gente vai dormir. Opa! Ai, que droga, gente. Acho que eu... Não. Tem um slide aqui, eu vou precisar tirar porque é importante para nós. Vamos fazer algum comentário aqui, ó, então, enquanto eu libero esse slide aqui, vamos comentar um pouquinho como vai sua vida cristã? Como você tem vencido a carne? Alguém dá alguma experiência? Vamos participar um pouquinho, só até eu liberar aquele slide lá. Quem que quer falar um pouquinho, alguma coisa que isso tem mudado na sua vida? O Weber. Oi. Eu acho que eu tive essa experiência da briga com a carne hoje, né? Que eu cheguei super cansada, desarrumando mala, limpando as coisas, já era quase 5 horas, quase 6 horas da tarde, e aí eu liguei meu celular, vi e falei, meu Deus, eu participo ou não, mas já perdi no domingo, eu não quero perder. Eu falei, mas eu estou muito cansada. Eu falei, não, eu acho que eu mereço tomar um banho, deitar e descansar. Estou super, mega cansada. Aí eu ficava assim, mas Deus, né? Deus te levou em paz, te trouxe em paz, te deu um final de semana tão gostoso, tão em paz com a família. Será que ele não merece você estar lá ouvindo mais sobre ele, sobre a palavra dele? Então, eu acho que eu tive essa briga hoje, e eu tenho essa briga desde quando eu me propus a ler a Bíblia também. Toda vez que eu vou ler a Bíblia, de manhã eu fico assim, meu Deus, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que ler os capítulos que eu determinei para mim. Mas aparece, alguém me chama, alguém me liga, o telefone toca, o WhatsApp, aí eu fico assim, não, eu tenho que buscar primeiro o reino de Deus, é tomar café e ler a Bíblia antes do meu trabalho, quando eu estou trabalhando. Agora eu estou de férias, então eu estou mais tranquila. Então eu ficava pensando assim, aí eu fico assim naquela briga, porque eu falei, tá na hora de ler a Bíblia, mas eu fico assim, primeiro eu vou tomar um café. Mas eu acho que primeiro eu vou limpar isso. Mas a Bíblia vai ficando para depois. Então eu acho que essa briga da carne com o espírito é todos os dias. Então você tem que alimentar o espírito, né? Porque quanto mais se alimenta, mais forte você fica, e quanto menos você faz a vontade da carne, você fica fraca. Eu falo isso por experiência própria, é assim que eu me sinto. Não, mas é verdade. Assim, eu vejo a diferença quando eu faço a minha devocional, logo de manhã já faço a minha oração, não é questão de que você tirou o peso das costas, mas você consegue, assim, levar o dia mais à vontade. Porque Leve. porque às vezes você vai fazer uma coisa e fala assim, não, mas eu não podia fazer isso, eu tinha que ler a Bíblia. Ou eu tinha que fazer minha devocional. Aí fica aquele peso, o dia inteiro você fica incomodado. É E verdade. E no lendo começo flui melhor, né, as coisas. Eu também percebo isso. Para mim flui melhor. Eu gosto de ler de manhã também. também. Eu E também no gosto, começo, mas não tenho conseguido. Tem sido quando eu assim à comecei, noite. Oi, quando eu Oi? comecei, Fala, Lu. quando eu comecei a ler a Bíblia também, eu estava percebendo que eu estava tendo muitas tarefas, né? Porque mulher tem muito mais tarefa do que homem. A gente tem a casa, tem o trabalho, tem a Bíblia, tem um monte de coisa para fazer.
E eu comecei assim a ler, e eu tinha me proposto a ler 6 capítulos por dia, e eu não estava conseguindo dar conta, porque às vezes chegava serviço e eu não queria parar, eu queria assim começar e terminar. E Deus falou para mim assim, eu comecei a chorar, porque eu não estava conseguindo ler a Bíblia. Eu falei, Deus, eu não estou conseguindo ler a Bíblia, eu não estou conseguindo cumprir o que eu me propus. E o Espírito Santo falou para mim assim, Luciane, o meu fardo é leve, não é esse peso. Se não dá para você ler os 6 capítulos que você propôs para você, lê 3, lê 2, lê 1, mas nunca deixa de ler minha palavra. Depois daquele dia, assim, sabe, eu parei de chorar, falei, ai, obrigado, Jesus. Eu me senti tão leve, eu não sinto assim nem mais assim com aquele peso, se por um acaso eu não conseguir ler um dia, porque daí no outro eu tento compensar com lendo um capítulo a mais, e também não leio mais 6, agora é 5, e se não der é 4, mas eu fiz o que o Espírito Santo falou, não é isso, não é esse jugo, a minha palavra não é esse jugo, é leve. E aí eu consegui tirar, assim, ter essa leveza, sem... Parece que eu estava impondo um jugo em cima de mim, sabe? Então foi muito bom também Deus, assim, ter falado comigo dessa forma. E é Amém. isso. Obrigado. A briga continua, mas assim, eu sempre lembro que é buscar primeiro o reino de Deus. Então eu quero primeiro ler a palavra. O dia que eu levanto e leio a palavra antes, parece que o dia flui que é uma bênção. O dia Verdade. que eu deixo assim, que eu vou enrolando, ou deixo lá para 1 da tarde, ou na hora do almoço, parece que, não que não flui, flui também, mas parece que Deus fica assim, buscar primeiro o reino de Deus. Primeiro ele, depois o resto, ele acrescenta. As coisas parece que fluem melhor. Mas é verdade, é isso mesmo. Fico feliz. Vamos lá para a última parte? Vamos. Então, essa última parte está falando desses 3 tópicos da lição, né? Que é a luta do crente, as obras da carne, o fruto do espírito, que o cristão deve fazer, o que o cristão deve fazer para ser vitorioso. Então, ele dá, como eu falei, né, que a Bíblia ela dá as respostas, né, para a problemática que ela nos mostra. Então, que nós devemos crucificar a carne, que está em Gálatas 5:24. E Paulo ele fala isso para nós também, assim de uma forma mais clara, em Romanos. Não, em Gálatas 2, Romanos é o próximo texto. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, eu sou uma nova criatura. E o ponto 2, que nós devemos andar no Espírito. O Gálatas 5:25. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Legal, gente. Então, eu deixo essas 2 questões aqui para vocês pensarem. Se quiserem mandar pergunta no WhatsApp. Como vai sua vida cristã? Como você tem vencido a carne? Vamos lá, querem participar? Querem falar alguma coisa?
entenderam a importância dessa luta interior? Entenderam por que é uma luta? Carne, espírito. E a gente tem uma participação diária nessas situações. Então, a gente deve deixar, né, a ação do Espírito Santo, a intimidade da leitura, da meditação, da oração, vai nos auxiliar bastante. Mas as decisões são nossas. Isso que eu quero deixar claro para vocês. As decisões, elas são nossas. Então, é importante essa participação de todos nós, da nossa, né, da nossa vida, né? Eu não tenho como fazer essas escolhas para Leila, para Luciane, para o Newton. Essa luta interior é sua. E só a tua vivência com esse dia a dia, com o Espírito Santo, e as coisas que você vai deixando de lado, é aquela história do alimentar. O que você vai dando mais detalhe vai ser o reflexo das obras do seu dia a dia. Amém? Então, vamos lá. Lu, você faz a oração de encerramento para a gente? Sim. Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta noite, por estarmos reunidos, ó Pai, em teu nome, aprendendo cada vez mais a tua palavra. Que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas, dando sabedoria, entendimento, que a tua palavra fique gravada em nossos corações. Abençoa os professores, o Weber, a Paula e todos os professores, que eles possam estar cada vez mais capacitados a nos ensinarem e que nós possamos estar na tua presença, Senhor, com o coração puro, pronto a receber cada vez mais de ti. Nós te agradecemos por essa noite e por essa aula. Em nome de Jesus. Amém. Amém.